Olá, dileto ouvinte, com que alegria nós temos a sua participação no culto que a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo está transmitindo para você. O nosso desejo é que você não seja apenas um receptor de informações, de conteúdo evangélico, de conteúdo bíblico, não apenas isso, mas que você seja um participante, esteja interagindo com essa mensagem que vem diretamente de Deus para o nosso coração. Cante conosco, ore conosco, leia a Bíblia conosco e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Tem um outro desafio. Quando você recebe uma mensagem que você considera importante, que você considera interessante para a sua vida, a tendência é imediatamente compartilhar. Nós temos um recurso através de alguns aplicativos no nosso celular que permitem o compartilhamento, espalhar a notícia que recebemos. Essa mensagem está chegando até você porque nós a recebemos anteriormente e ela foi importante, marcante para a nossa vida e nós estamos transmitindo para o seu coração. Mas eu gostaria de sugerir que você tivesse como ênfase neste culto a necessidade de compartilhar a mensagem de Deus. Você abrisse o seu coração para recebê-la, mas que ali não fosse apenas um poço de depósito da mensagem de Deus, mas que você se constituísse num canal, num instrumento, para que outras pessoas também recebam essa mensagem vinda da parte de Deus. Que Deus o abençoe na participação deste culto e que você esteja com alegria, com disposição, recebendo e transmitindo. Aliás, esse é um recurso que sempre tem na parte de baixo do vídeo a oportunidade de compartilhar. Não se esqueça de fazer isso. Aquilo que é enviado de Deus para você precisa chegar a outros corações e certamente os seus contatos merecem receber a oportunidade de cultuarem a Deus também, de ouvirem de Deus o seu recado. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, amado e poderoso, é o Senhor quem fala ao nosso coração. E nós estamos falando com o Senhor agora, abrindo o nosso coração para implorar, para pedir, orando em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude no crescimento espiritual durante este culto, que estejamos apresentando ao Senhor louvores, que estejamos orando de todo o coração, que estejamos recebendo também do Senhor a orientação para a nossa vida. Abençoa-nos, Pai. Nós imploramos esta bênção porque desejamos e precisamos, e por isso a pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vivo
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer.
Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu
Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 4,19. Claro. Você tem o hábito de compartilhar as mensagens que recebe? Você tem certamente recebido, através de meios eletrônicos, muitas informações sobre muitíssimos assuntos. E há um hábito que tem sido intenso, que é o compartilhamento eletrônico de informações. Algumas dessas informações são bonitas e verdadeiras. Outras mensagens são apenas bonitas. Algumas mensagens nem beleza têm, nem verdade, e são compartilhadas assim mesmo. Algumas dessas mensagens são mentiras e, pela quantidade de vezes que são compartilhadas, acabam convencendo a muito como se fossem verdade. Você deve ter percebido que foi intensificado recentemente o uso do termo fake news. Fake news são notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais. Algumas mensagens que recebemos precisam ser compartilhadas, pois elas salvam vidas devido à sua importância. Mas eu não tenho dúvida de que o pai da mentira, aquele que veio, conforme diz a Bíblia, matar, roubar e destruir, ele também está repartindo e está incentivando muitas inverdades para a confusão, para a guerra, para a eleição de destruidores, para tentar alguns para que cometam pecados. Algumas vezes, no afã de se combater inverdades, alguém pode produzir e distribuir outras inverdades, fake news. Existem muitas coisas verdadeiras no mundo e cabe a mim e a você avaliar o conteúdo, saber as fontes, para que possamos compartilhar aquilo que vale a pena divulgar. Mas há uma única verdade sobre o plano de Deus em relação ao homem. E é sobre esta verdade que eu gostaria de falar com você nesta hora, sobre a necessidade de que ela seja compartilhada. Vamos verificá-la? Eu quero ler com você na Bíblia, a fonte de toda a verdade, vinda como revelação da parte de Deus. Romanos, capítulo 1. E vamos ler alguns versículos desse capítulo. O versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. No versículo 9 lemos: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Versículo 15: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Você deve ter percebido que nesse texto o apóstolo Paulo está falando sobre o seu privilégio em compartilhar aquilo que ele recebeu.
Nesse texto nós percebemos que foi Deus o primeiro a proclamar a verdade. É muito importante saber a fonte das notícias. Quem foi o primeiro a dispará-la? O versículo 1 diz que esse é o Evangelho de Deus. Deus é o dono da verdade. O versículo 2 diz que Deus prometeu pelos santos profetas nas Escrituras o Evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Deus foi o primeiro que disparou a boa notícia que nasceu nele mesmo, que impactou o seu próprio coração de amor para impactar ao homem perdido com amor. Diz a Bíblia, porque ele amou o mundo, porque Deus me amou, ele enviou esta notícia. Deus anunciou o projeto completo, que é o Evangelho. E Deus o anunciou por milênios. E tudo está se cumprindo fielmente. Os teólogos usam o termo proto-evangelho para identificar o primeiro anúncio feito por Deus ao homem e que está registrado em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Este foi o anúncio da vinda de Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente para trazer solução ao homem, para trazer esperança ao homem agora perdido. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o amor aos Coríntios, ele diz que uma das características do amor é que ele só quer a verdade, só se regozija com a verdade. A mentira é uma forma de falta de amor. E a Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Logo, sem amor, não querem saber de receber a verdade e também não querem saber de anunciá-la, de proclamá-la a outras pessoas. E a pergunta é, qual é a verdade anunciada no Evangelho que nasceu em Deus? O apóstolo Paulo fez nesse texto um resumo da mensagem do Evangelho a ser compartilhada. Aqui está o suprassumo dessa mensagem. Em poucas linhas, Paulo diz o que o homem precisa saber sobre Jesus e o que o homem precisa fazer com essa mensagem que ele recebe. Vejamos. O versículo 3 do texto lido diz que Jesus é o Filho de Deus, declarado Filho de Deus em poder, diz o versículo 4. Declarado por causa do poder. Nicodemos procurou Jesus às escondidas, de noite, conforme diz João, capítulo 3, versículo 2, e disse, ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. A notícia que nós recebemos e divulgamos está baseada naquilo que Deus mesmo mostrou com o seu poder. E através de Jesus, quanta coisa o homem tem visto em Deus. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Davi, ainda diz o versículo 3. O impressionante dessa notícia é que, ao mesmo tempo que Jesus é Filho de Deus, ele é descendência de Davi, é filho de Davi. Hoje nós compreendemos que o menino que nasceu lá em Belém, nasceu de Maria, mas ele não era filho de homem, mas gerado pelo Espírito Santo. Como foi difícil para os seus contemporâneos ouvirem e aceitarem que esse Jesus era Deus, filho de uma mulher. Isso soava como uma fake news, isso soava como uma blasfêmia. E saibam que mataram a Jesus porque ele se declarou Deus, Filho de Deus. Mas Deus se fez homem por amor. Que notícia extraordinária! Para viver entre nós, para mostrar ao homem como deveria viver e para resgatar o homem, levando-o de volta até Deus. Deus se fez homem por amor. Cerca de 400 anos atrás, Galileu Galilei dizia que a Terra orbitava ao redor do Sol.
por afirmar essa verdade, ele foi condenado à prisão domiciliar por defender essa ideia de Copérnico. Jesus foi condenado à morte por se dizer Filho de Deus e Filho do homem. Mas a mensagem continua. Diz o versículo 4, ele foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação. De acordo com a maioria das versões desse texto, Paulo descreve como o poder se apresentou para declarar a verdade sobre Jesus. Uma das formas de divulgação dessa notícia de poder, de que Jesus era Filho de Deus, foi o poder da santidade de Jesus. Ele foi de tal modo santo em a sua maneira de viver, que isto era uma declaração contundente de que ele era Filho de Deus. Esse mesmo capítulo que nós lemos, o capítulo 1, fala nos versículos 29 até o 31, como é o modo de vida dos homens de uma maneira geral. Diz lá o apóstolo Paulo: iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Jesus viveu entre nós e ele foi tentado como homem, mas ele venceu a tentação e ele não viveu com esse modo que o apóstolo Paulo acabou de destacar, que é natural do homem pecador. Hoje nós temos muitas críticas aos que se dizem seguidores de Jesus. Notícias se espalham de que ditos seguidores de Jesus até matam, roubam, adulteram, sonegam, mentem, mas nada pode ser dito contra a vida de Jesus, o Santo Filho de Deus. E ele nos convida a sermos santos como ele o é. Que notícia verdadeira! Um homem santo viveu entre nós para nos convidar a uma vida santa como ele é santo. Também o versículo 4 diz que ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição que ele experimentou dos mortos. Há um outro episódio que atesta essa verdade, que é a ressurreição. Houve ressurreição porque houve morte. Quando Jesus morreu, houve uma manifestação do sol que se escureceu, da terra que tremeu, de outros que estavam mortos que ressuscitaram. De modo que pessoas incrédulas disseram acerca de Jesus: este verdadeiramente era Filho de Deus. Isso aconteceu porque ele morreu. Agora imaginem o que disseram aqueles que souberam que aquele Jesus morto ressuscitou. Paulo estava dizendo que a sua ressurreição é uma demonstração poderosa de que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Deus escreveu esta notícia que ele quer que chegue ao seu coração na cruz, com sangue, através da morte cruel de seu filho. Mas Deus confirmou esta notícia com o túmulo vazio, com vida, com poder. E por causa da ressurreição de Jesus, a garantia de que ele nos ressuscitará também. Esta notícia é verdadeira. O versículo 4 diz que ele foi declarado nosso Senhor. Por esse mesmo poder, tornou-se nosso Senhor, nosso dono, nosso governante eterno. A Bíblia diz que por meio de Jesus, todas as coisas foram feitas. E ele que nos fez, quer ser o Senhor da sua vida. E nós vamos ouvir sobre como isso pode acontecer na sua vida. O versículo 5 diz que nós recebemos por Jesus a graça. Isso faz parte do resumo da mensagem.
o favor, a boa vontade de Deus para conosco. Nós nada merecemos, mas pela sua grande maneira de amar, o seu grande favor, nós recebemos a oportunidade da obediência da fé. Isso gera a salvação. Qual a consequência da verdade anunciada por Deus? Qual é o impacto dessa verdade na nossa vida? Eu creio ser impossível que alguém seja atingido por um raio do céu e não seja impactada para o mal. Também é impossível que alguém seja alcançado pelo Evangelho de Deus e não seja impactado para o bem. Existem algumas notícias que trazem impacto e outras não fazem diferença alguma. Por exemplo, você sabia que o arroz está muito mais caro neste mês do que no mês passado? Isso traz impacto econômico, financeiro. Você sabia que algumas cidades de nosso país já retornaram com as aulas presenciais dos alunos em muitas escolas? Isso traz impacto sanitário, emocional e impacto no conhecimento. Mas você sabia que não houve, nem haverá na Terra, em qualquer tempo, uma notícia tão alvissareira como a divulgada por Deus? Isso por causa do resultado que ela produz na alma. Isso por causa do resultado eterno. Não é resultado econômico, não é resultado dos relacionamentos apenas, mas isso é resultado para a vida toda. Diz o versículo 16, produz salvação a todo que crê. Salvação de quê? Da Covid? Isso já seria muito bom, mas isso é muito pouco. Salvação da crise econômica? Do desemprego? Isso não é nada diante daquilo que o impacto dessa mensagem produz em nossa vida. O capítulo todo fala sobre o juízo de Deus, do versículo 32, por exemplo. O juízo de Deus indica justiça em relação à nossa alma. O texto indica um castigo, e este castigo é a terrível perdição no inferno. Mas Deus está divulgando o livramento, a salvação, a possibilidade do perdão. Você e eu, o judeu e o gentio, podemos ser salvos. A solução para o pecado de nossa alma, o perdão de Deus. Ao invés de perecermos no inferno, nós podemos ouvir essa notícia e crer nela, de que o Filho de Deus desceu do céu, tomou sobre si a nossa cruz, a nossa morte e morreu em nosso lugar. E agora está oferecendo a cada um de nós gratuitamente o perdão. Trazendo esse efeito tão alentador, tão transformador, todo homem deveria ser informado, todo homem deveria receber essa notícia e experimentar os seus efeitos na sua vida. Por isso, o que eu devo fazer com aquilo que Deus compartilhou comigo? O apóstolo Paulo diz no versículo 15 que o quanto depender de nós devemos anunciar. Disse ele, o quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar. Paulo sofreu muito para fazer com que essa notícia se espalhasse por todo o mundo. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal. E Paulo escreveu cartas que estão até hoje falando. Naquela época escreveu mesmo sem ter os mecanismos de hoje, papéis como hoje, canetas como hoje. Mas Paulo escreveu assim mesmo várias cartas para que pessoas pudessem ser impactadas. Paulo também empreendeu viagens, pessoalmente, a lugares onde ele corria risco de morte. Ele disse que, por causa dessas viagens e por causa da oposição que enfrentou, ele enfrentou naufrágio, sofreu fome, sofreu perseguição. A razão da sua vida foi anunciar esse evangelho. Ele se dispôs a anunciar. E anunciar em todo o mundo, diz o versículo 16,
primeiro ao judeu, depois ao grego. As viagens missionárias de Paulo permitiram que ele percorresse em boa parte do mundo conhecido de então, plantando igrejas, estabelecendo líderes. E você? Como você está disposto a receber pela fé esta mensagem e passá-la adiante? A razão da nossa vida deve ser anunciar. Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder para transformação, para salvação. Deus confiou a cada um de nós esta responsabilidade. O versículo 18 diz que Deus fica irado com os que detêm a verdade. Esta tradução não é a única tradução possível para o versículo 18, mas é uma delas. Algumas dizem aqueles que repelem a verdade em troca da injustiça, outros suprimem a verdade pela injustiça, obstruem a verdade com maldade, não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que providenciou uma solução inimaginável, cara, suficiente. E há muitos que retêm esta verdade. Deus manifesta a sua ira contra estes, pois impedem que muitos tomem conhecimento da solução vinda da parte de Deus. Meus amados, o desafio desta hora é que ouçamos a notícia que saiu de Deus e chegou aos nossos ouvidos e ao nosso coração de alguma forma, mas que também sejamos anunciadores, responsáveis em dizer para a família, para o vizinho, para o colega de trabalho e em todo o mundo, através da obra missionária, através da pregação de alguma forma. Nós somos responsáveis e Deus nos comissionou. E ai daquele que não anuncia a notícia de Deus, diz o versículo 18, a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que detêm a verdade. Eu quero concluir apelando ao seu coração. Não interrompa o fluxo dessa mensagem que vem de Deus para o coração da humanidade. Receba e compartilhe. O texto, como eu disse, demonstra que há alguns obstruindo essa verdade. E há, no versículo 25, que nós não lemos, há a informação de que alguns tentam mudar a verdade de Deus em mentira. Há alguns que não se importam em conhecer a Deus, fonte de toda a verdade. E por agir obstruindo assim, a pessoa passa a fazer o que não convém, diz o versículo 28. Para vivermos adequadamente nesse mundo, nós precisamos ouvir a boa notícia de Deus e influenciar outras pessoas com essa mensagem, para que eles sejam também impactados e queiram viver conforme o projeto de Deus. Imaginemos que alguém pegue um guarda-chuva de outra pessoa num dia de chuva. É claro, você vai dizer, essa pessoa cometeu um erro e todo erro precisa ser punido. Mas essa pessoa pode ter pego o guarda-chuva por roubo, para defender-se da chuva torrencial, ou pode ter pego esse guarda-chuva por descuido, achando que era o seu, pois é semelhante ao seu, e ela pegou de forma inadvertida. De qualquer modo, errou. Os dois precisariam ser informados do seu erro, e os dois precisariam buscar a correção. Paulo está dizendo no versículo 20 que todos sabem, pois essa mensagem está visível no mundo desde a criação. O que Deus é e o que Deus quer está no nosso coração, está visível no mundo. E alguns decidiram afrontar a Deus e viver de modo diferente daquilo que agrada a Deus e procurando agradar a si mesmo. Eles precisam do Evangelho. São aqueles que roubam
como que roubam o guarda-chuva. Há muita gente afrontando a Deus, mas há muita gente, e isso não depende de ser sábio ou ignorante, como diz o versículo 14, que pode errar achando que está acertando, achando que está fazendo aquilo que deveria fazer. O próprio apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas. Ele achava que agradava a Deus, mas Deus providenciou para que a mensagem chegasse ao coração dele. Ele precisava conhecer essa mensagem. Meus amados, há muitos ao nosso redor que já podem ter uma noção, ou não, judeu ou grego, que precisa que você compartilhe essa notícia. Não interrompa a mensagem que Deus lhe confiou, porque Deus amou o mundo e quer que todos saibam. E há muita gente religiosa até que vive como se agradasse a Deus, mas precisa conferir na mensagem, aquela mensagem que procede de Deus e é revelada nas Sagradas Escrituras. Ele precisa conferir para crer em Deus e receber esse perdão que gratuitamente vem daquele que nos ama. E porque Ele me amou e me enviou essa mensagem, eu preciso amar e compartilhar com o mundo todo, orar por isso, contribuir para isso, pregar àqueles que estejam ao meu redor, para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem decisiva de transformação, de salvação. Que você diga, como o apóstolo Paulo disse no versículo 16, não me envergonho do Evangelho e estou pronto a anunciá-lo, pois ele é o poder de Deus e ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque no teu coração nasceu essa notícia maravilhosa e porque tu tens providenciado para que essa mensagem chegue ao homem e fez isso desde o Éden e através dos profetas e mais precisamente através de Jesus Cristo, teu Filho, que veio ao mundo para viver essa mensagem e morreu em nosso lugar, ressuscitou com poder, para que pudéssemos saber que há poder para transformar o homem pecador, para perdoar a todo aquele que se entrega nas tuas mãos. Muito obrigado, porque todos os nossos ouvintes estão tendo a oportunidade de serem desafiados nesta mesma hora. E eu peço a Ti que pelo Espírito Santo sejam eles desafiados a compartilharem não somente esse vídeo, mas compartilharem constantemente a Tua mensagem, para que mais pessoas possam entender do amor e possam experimentar esse amor manifestado lá na cruz e o poder manifestado lá no túmulo vazio. E esta mensagem chegou ao nosso coração, trazendo paz e alegria e esperança. Muito obrigado a Deus. Que esta mensagem continue o seu fluxo até que o teu Filho volte e nos leve para junto de Ti mesmo. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.